perguntar no Google, mas vai. Minha pergunta é relacionada ao islamismo. No capítulo dedicado ao islamismo, você cita alguns casos de islãs que ajudaram a combater de certa maneira a cristofobia nos países de origem islâmica. Porém, a gente sabe que o Islã ele tem no seu cerne um militarismo que vem desde os tempos de Maomé, que implica na conquista e torna o proselitismo para outras religiões uma espécie de crime, inclusive com condenações. E a pergunta é: será que não é apelação a ouvir os mortos, apelar ao Islã para ajudar no combate à cristofobia por parte deles? Talvez isso seja impossível devido ao cerne da fé islâmica, que está na guerra, conquista, e não está na livre escolha, como é no cristianismo. O cristianismo prega valores de liberdade que talvez não estejam associados ao Islã. Eu agradeço muito essa pergunta. Acho que ninguém podia ter feito uma pergunta mais difícil para mim. Com certeza essa é uma das perguntas mais difíceis e essa foi uma das coisas que eu mais quebrei a cabeça quando eu estava escrevendo o livro. Inclusive foi tão difícil que no final, quando eu estava para publicar, eu estava assim meio perdido, sabe? Porque há uma necessidade de muitas reflexões a respeito. Mas a sua pergunta, ela me ajuda, a deixar uma coisa clara aqui, sabe? Que talvez possa até ter havido algum problema, sabe? Com relação ao Islã, eu como católico, você como católico, né? E os cristãos de uma forma geral, a gente segue o que a igreja diz, né? A gente segue o que a igreja diz. E eu prefiro ficar com as palavras do catecismo. Lembra das palavras da Will Cat? O catecismo, ele diz que o Islã, assim como os judeus, eles são nossos irmãos mais velhos, o Islã, os muçulmanos, eles são nossos irmãos mais novos. Eles também fazem parte, ao que tudo indica, né, de uma promessa de Deus. A gente tem que partir dessa premissa. Creio eu, sabe? Infelizmente, a questão dos refugiados não entrou no livro, porque a edição ela foi fechada mais ou menos em maio de 2015. Foi mais ou menos onde eu parei finalmente para escrever, porque eu tinha que parar em algum momento para poder publicar. E isso é uma coisa muito interessante, gente. Olha, eu já estava com o texto mais ou menos pronto em 2014. Em 2014 eu enviei o primeiro texto para a primeira editora. E uma das coisas que eu tinha compreendido e coloquei no livro, quem lê vai poder confirmar isso que eu estou dizendo. Eu dizia em 2014 que se alguma coisa não fosse feita a respeito da perseguição cruenta que estava acontecendo, ia haver uma nova onda de refugiados. Entendeu? Aquilo estava dito lá no livro. E aí, porque demorou, acabou não vindo. Eu gostaria de ter escrito sobre os refugiados. Fico aqui com o que Jesus disse, que nós temos que amar os nossos inimigos. E se lamentavelmente há uma quantidade gigantesca, né, estatisticamente gigante, de islâmicos fundamentalistas que nos odeiam, nós temos que seguir aquilo que Cristo disse, e Cristo disse para nós amarmos os nossos inimigos. Agora, isso não quer dizer que nós não tenhamos direito de nos defender. São coisas completamente diferentes. Eu posso amar o meu inimigo e posso ter o direito de me defender. Muitas vezes, desses atentados, do terrorismo. Então eu quero partir primeiro dessa premissa, sabe?
Eu prefiro partir dessa premissa. Até porque eu sei que eles não são, em sua totalidade, extremistas. O que é lamentável, e isso a gente tem que concordar, é que é uma fatia muito grande. Esse é o problema. E aí que o Ocidente como um todo tem que enxergar isso. Gente, para vocês terem uma noção, fizeram uma pesquisa lá no Egito e perguntaram o seguinte: você acha que uma pessoa que deixa o Islã para seguir uma outra fé qualquer, não precisa ser cristã não, que abandona o Islã, o que é que você acha que essa pessoa merece? Você acha que essa pessoa merece a morte? 70% da população diz que sim. 70% da população. Gente, isso é muita gente. Então, assim, é algo preocupante. É algo preocupante. E o Islã, isso nós podemos exigir das pessoas. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu não posso exigir que uma pessoa acredite no que eu acredito. Mas eu posso exigir que essa pessoa haja com ética. Mesmo que ela não acredite no que eu acredito. Ética, algo que vai de acordo com a vida é algo ético. Algo que vai de acordo com a morte não é ético. Se os islâmicos, eles adotarem uma postura de, vamos dizer assim, de propagar sua fé a partir de um convencimento de ideias, tudo bem. Mas se o Islã vier com a ideia de que ele vai expandir o seu território através do genocídio, através do morticínio, do terrorismo, ligado? Então, aí nós temos o direito de nos defender. O Papa Francisco pediu que nós acolhêssemos os refugiados. Nós devemos acolher os refugiados. É uma questão de amor. Temos que crer no superior. Eu creio que Deus e Nossa Senhora nos ajudarão se nós acolhermos, se nós protegermos essas pessoas. Agora, o Ocidente tem todo o direito de identificar onde é que está o direito de se defender de uma islamização violenta, se for pela força, pelo uso da força. E eu acho que com isso daí a gente vai conseguir. Agora eu queria pedir uma coisa aqui a vocês. De verdade, olha, depois de estudar bastante, eu cheguei a uma conclusão. O Islã só não vai tomar conta do Ocidente se nós formos católicos, se nós formos cristãos, se nós rezarmos o terço, se nós tomarmos essas medidas. Porque eu vou ser muito sincero, depois de tudo que eu estudei, eu vou dizer uma coisa para vocês: só Jesus, só Nossa Senhora vão impedir uma islamização no Ocidente. Porque se depender das medidas que nós como homens estamos tomando, o Ocidente vai ser todo islamizado. Talvez a América Latina, que vamos combinar, né? É de Nossa Senhora de Guadalupe, né? A padroeira não é fraca, né? Talvez a América Latina escape. Mas e a Europa? Que dentro dos próximos 15 anos já vai ter países como a Holanda, que hoje metade das crianças que nascem já nascem em berço muçulmano. A França, que no sul da França já metade, que é conhecida pela quantidade de igrejas, já tem mais mesquitas que igreja, entendeu? Então só Deus, só a gente rezando. E eu peço que vocês rezem, porque quem mais vai sentir são os nossos filhos, viu? Quem mais vai sentir são os nossos filhos, e netos. É isso mesmo.